Na aula dessa semana, vamos falar a respeito do ministério de ensino dentro da igreja. Esse ministério que é coordenado pelo mestre ou doutor da igreja. Nessa aula, nós vamos aprender o que faz esse doutor, quais são os requisitos que ele precisa atender e, principalmente, qual é a sua missão, propósito e alvo de ensino. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nessa semana, nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título o Ministério de Mestre ou Doutor. O autor original dessa aula utiliza como texto base 4 textos distintos. São eles: Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos capítulo 13, apenas o versículo de número 1, Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, e por último, Tiago capítulo 3, também apenas o versículo de número 1. Aqui, nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, na aula de hoje, a leitura será feita em Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 6 e o versículo de número 7. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, apenas o versículo de número 6 e número 7. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é em ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, vamos lá. Na aula de hoje vai trabalhar a lição de número 10. Então, você vai perceber que eu não vou seguir a ordem do autor. Se você está me acompanhando com a revista, vai ficar bem claro que eu não vou estar acompanhando a ordem dele. Eu vou fazer a minha própria ordem. Mas isso não significa que eu não esteja junto com ele, tá bom? É só você ficar atento ao que eu estou falando, tá? E principalmente ficar atento às referências aqui. Você que está me ouvindo sem a revista, da mesma forma. Fique atento às referências aqui para vocês saberem exatamente de onde eu estou tirando, em que texto eu estou me baseando para fazer. Lembrando aos senhores que eu também utilizo para fazer essa aula a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Que faz parte aí da bibliografia da revista, tá bom? Então, dado esses recados aí, nada impede a gente de começar, né? Vamos começar. Vamos falar da nossa introdução. Aliás, vamos começar pela nossa introdução. Então, se você pegar a palavra de Deus, se você analisar o Evangelho, se você pegar o Evangelho de Cristo, você vai reparar que uma das maiores funções, né, das funções mais comuns de Cristo, é ele estar ali parado, ensinando a multidão. Então, muita gente pergunta: nossa, de onde tiraram essa função de mestre dentro da igreja? De onde saiu isso? Quem inventou a Escola Bíblica Dominical? Ninguém inventou nada. Está se baseando naquilo que o próprio Cristo deu como exemplo, que é o exemplo de ensinar. Jesus ensinava por períodos extensivos à população a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus. Jesus utilizava métodos didáticos para que as pessoas compreendessem aquilo que ele estava falando. Jesus ensinava através de exemplos, Jesus ensinava através do esclarecimento da palavra, Jesus ensinava através de parábolas. Então, o próprio Cristo mostrava que existe uma necessidade do homem compreender, de o homem entender a respeito de Deus e a respeito do seu reino. E o primeiro passo era que alguém se dedicasse a ensinar, alguém se dedicasse a explicar. Então, o ministério de ensino dentro da igreja, ele se baseia no exemplo do próprio Cristo. E a igreja deve ser imitadora de Cristo. Então, se Jesus ensinava, isso significa que o ensino é uma parte fundamental da igreja.
e por isso, dentro dela, deve-se ter pessoas qualificadas para exercer essa função, e essas pessoas são os chamados mestres e doutores da igreja. Então, a primeira coisa que precisa ficar bem claro é de onde alguém tirou o ministério de ensino. Do próprio Cristo, do próprio exemplo de Cristo. Porque Cristo é o nosso mestre maior, é o nosso exemplo maior de alguém que se dedicava à compreensão dos outros. Certo? Infelizmente, é muito triste a gente ver que tem igrejas que hoje ignoram uma escola bíblica dominical, igrejas que ignoram cultos de ensino, cultos de doutrina, que ignoram reuniões para ensino. Isso é muito ruim, porque o ensino, fica claro aqui, é fundamental para o bom crescimento e edificação da própria igreja. Então, nesse primeiro tópico, você aprendeu a respeito de onde tiramos o ministério de ensino, em que nós nos baseamos. Nós nos baseamos no próprio Cristo. E agora, Jesus subiu, Manuela. Jesus já está lá com o Pai. Jesus já cumpriu tudo que ele precisava cumprir. E agora, quem vai fazer essa função de ensinar para a igreja? Fazer essa função de ensinar dentro da igreja? Quem faz essa função é o mestre. E aí a gente começa com o primeiro tópico, né? A gente já começa com o desenvolvimento. Quem é o mestre? O mestre, né? Ou os mestres, porque pode ser mais de um, são aqueles que Deus tem dado o dom, né? Ou deu o dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, com o objetivo claro e óbvio de edificar a palavra de Deus. Então, quem é o mestre? O mestre é aquela pessoa dotada do esclarecimento, dotada da exposição e da proclamação da palavra de Deus. Lembre-se bem, proclamar aqui não diz só respeito ao pregar, tá? Não diz respeito só ao apregoar, não. O proclamar a palavra de Deus é ensinar a palavra de Deus também, está englobado ali. Então, os mestres são essas pessoas que Deus deu esse dom, deu essa habilidade, né, de esclarecerem aquilo que pessoas que não têm esse dom têm dificuldade. Então, simplificando, o mestre ou o professor ou o doutor dentro da igreja, ele é o agente facilitador da compreensão, o agente facilitador da aprendizagem daquele que está na igreja. É isso que é um mestre dentro da igreja. São essas pessoas, tá certo? Aí não importa gênero, importa apenas que tenha esse dom dado por Deus, né? E manifestado aí, obviamente, pelo Espírito Santo de Deus para a edificação do corpo de Cristo, tá? Quem exerce essa função tem 4 pontos, existem 4 características, né? 4 objetivos, se assim eu posso dizer, que ele tem que cumprir, né? Que são muito específicos, são muito objetivos, tá? Todos esses 4 giram em torno do padrão bíblico, todos eles, mas tudo do professor, tudo do mestre, tudo do doutor é muito linear, é muito específico. Ele é o único que tem missão específica, alvo específico, minto. O evangelista também tem alvo específico, né? Mas o doutor e o mestre têm missão estipulada, tem alvo de ensino estipulado, tem propósito estipulado, tem objetivo estipulado, tá? E ele também é o único que vai ter requisito humano para cumprir, né? Além do pastor, ele vai ser o único que vai ser cobrado dele um requisito humano, que já já a gente vai tratar. Mas vamos falar primeiro dos 4 pontos característicos, né, que o mestre ou o doutor ele tem que atingir. A primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro ponto, é que o mestre e o doutor têm função. Tem função não, minto. Tem missão. Qual é a missão de um mestre? A missão dele é defender e preservar o evangelho que lhe foi confiado,
com a ajuda do Espírito Santo, evidentemente. Então, a missão de um mestre ou doutor é defender e preservar. Essa é a missão dele. Ah, mas o teólogo tal falou. Não interessa. Está fora do padrão bíblico, está fora do evangelho, não está no evangelho, ele recusa. Ele é o agente de defesa do evangelho. É que nem a gente está numa guerra, numa batalha, né? Tem aquele que ataca, tem aquele que faz a estratégia. O professor, o mestre, o doutor é aquele que defende, tá certo? Ele defende aquilo. Ele vai lutar por aquilo até o fim da vida dele e é ele que preserva, ou seja, é ele que não deixa a membresia esquecer aquilo que foi ensinado. Então, na missão, a gente já observa que o ensino da palavra, ele é contínuo e muitas vezes ele vai ser repetitivo. Por quê? Porque é uma forma de preservar, de se manter o ciclo girando e que as informações não venham se perder, certo? Por isso que a escola bíblica dominical, o ensino dominical, né, o ensino da palavra, o discipulado, ele é diferente do ensino doutrinário, que é desrespeito e que diz respeito ao pastor. Tá bom? O ensino que eu estou falando aqui não é o ensino doutrinário. Eu estou falando do ensino bíblico, tá certo? Eu estou falando do padrão bíblico. A missão do mestre e do doutor é defender e preservar. E uma das formas que ele tem de defender e preservar esse evangelho, porque ele tem esse evangelho dentro dele, é ensinando continuamente para que isso não seja perdido. Se você é professor de escola bíblica dominical dentro da sua igreja, você vai reparar que vira e mexe, sai ano, entra ano, chega a ser até uma coisa meio chata. Determinados assuntos sempre retornam. Por quê? Isso é normal. Ele tem que preservar aquele conteúdo. Então, ele sempre vai repetir aquele conteúdo para aquele aluno massifique aquela informação e traga essa informação para a sua prática de vida, tá bom? Então, a missão do mestre, do doutor, é defender e preservar o evangelho que lhe foi confiado. Esse é o primeiro tópico, a primeira característica daquele que foi chamado para esse ministério. O segundo tópico, né, a segunda característica é o dever. O mestre e o doutor têm dever também específico. O dever de um mestre é conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisso perseverar. Então, o mestre ou doutor, é a função dele conduzir a igreja sempre à Bíblia. Ah, Manuela, quero debater determinado assunto. O que a Bíblia diz a respeito disso? Ele sempre direciona a igreja a voltar-se para o texto bíblico. Essa é a função dele. Aconteceu qualquer coisa, o que a Bíblia diz? Ah, fulano disse, o que a Bíblia diz? Um mestre ou doutor, é dever dele o tempo todo olhar para o padrão bíblico. Ele não foge disso, ele não consegue fugir disso e é um dever dele sempre conduzir a igreja a olhar a mensagem de Cristo. E principalmente, é o dever dele que a igreja tenha conhecimento pleno da mensagem original de Cristo e dos apóstolos. E fazer com que a igreja, ajudar para que a igreja persevere nesses ensinamentos, ou seja, pratique aquilo que foi ensinado. Quando a gente fala do dever do mestre, do dever do professor, do dever do doutor, a gente está trazendo de novo Jesus para o cenário. Porque Jesus, ele não queria só que as pessoas tivessem informação sobre o reino, mas que as pessoas trouxessem o reino, trouxessem aqueles ensinamentos para a sua prática de vida. Aqui se estabelece o dever do doutor e do mestre. O doutor e o mestre não se limitam apenas que o seu aluno, que a sua igreja
aprenda sobre o Velho Testamento, que a igreja aprenda sobre o Novo Testamento, que a igreja aprenda quem são os 12 discípulos de Jesus, que a igreja aprenda quem foi Paulo, quais são as epístolas paulinas. Não. A preocupação do mestre, porque faz parte do seu dever, é que o seu aluno, aquele que o está ouvindo, apreenda essa informação. Ah, Manuela, qual é a diferença do aprender para o apreender? Aprender, eu vou aprender e corro o risco, se não praticar, de esquecer. Todavia, aquele que apreende, ou seja, ele aprendeu de uma tal forma que ele vai levar aquele ensino para a sua prática de vida. Quando a gente estava no nosso encontro presencial de Escola Bíblica Dominical, eu usei exatamente o seguinte exemplo. Você lá tem um professor de matemática, você era péssimo em matemática, mas você tinha que aprender matemática para passar de ano. Então você aprendeu lá a fórmula de Bhaskara, você aprendeu física, você aprendeu lá contar, somar, dividir, multiplicar, você aprendeu. Se você não continua realizando essas atividades, você vai esquecer. Então, o aprender tem um período de validade. O aprender, eu posso desaprender aquilo. Agora, o apreender não. Na escola, dependendo da matéria, dependendo do professor, aquilo que você aprendeu, que você gostou, que você se interessou, você aprendeu e você nunca mais esqueceu aquela informação, seja por que motivo for, mas aquilo que você gosta, aquilo que entrou dentro de você de verdade, você nunca mais esqueceu. Deve ter um professor que deve ter dito alguma coisa que você nunca mais esqueceu, deve ter tido alguém que disse alguma coisa para você que você nunca mais esqueceu e você trouxe para sua prática de vida. Isso significa que aquela informação que foi passada para você, você não só aprendeu, como você aprendeu, você reteve para você, você trouxe para a sua vida. O dever do mestre, o dever do professor, o dever do doutor dentro da casa de Deus não é simplesmente ensinar para que você aprenda, mas ensinar de uma forma que você não só aprenda, mas que você apreenda, de uma forma que você traga aquilo para a sua vida. Por isso que o dever de todo mestre dentro da igreja é conduzir a igreja para a revelação bíblica, ou seja, trazer a mensagem original, explicar, explanar de uma forma que aquela aprendizagem deixe de ser uma mera aprendizagem para se tornar uma apreensão de conhecimento, tá? Essa é a base do dever de um professor, de um mestre ou de um doutor dentro da igreja. Terceiro tópico, ou terceira característica da função. Essa função tem propósito. Qual é o propósito do professor, tá? O principal é o ensino bíblico. É a função primária. O propósito primário dele é o ensino bíblico. Ele vai dar um jeito de enfiar um ensino ali, tá certo? O principal dele é o ensino bíblico, a fim de preservar a verdade. Olha só, não é só preservar a palavra, não é só preservar o conteúdo bíblico ou o padrão, mas preservar a verdade do padrão, a verdade da mensagem e produzir a santidade. Então vamos lá. Se o meu dever aqui é que você não só aprenda, mas que você apreenda essa informação, quando você apreende tudo aquilo que eu disser para você enquanto você está aprendendo, para você aprender, eu preciso sempre repetir, eu preciso sempre trazer de uma forma que você entenda e entenda de tal maneira que você pratique, correto? Então, o meu propósito aqui é te ensinar o bíblico que é a verdade, para que você conheça a verdade e que essa verdade esteja tão dentro de você que você vai buscar a santidade. Eu tenho que ajudar você, ensinar você a respeito da santidade, a respeito da verdade, para que você vá atrás da santidade e saiba como e onde encontrar essa santidade. Tá? Eu sei que tá meio complicado aqui, mas o propósito é que você não só aprenda a respeito de detalhes ou padrões bíblicos, mas que você pratique. E quando você pratica a Bíblia, você está no caminho de santidade. Você está
produzindo a santidade. Isso leva o corpo de Cristo a estabelecer, né, um compromisso irremovível, um compromisso inarredável, ou seja, um compromisso que não vai ser desfeito, tá? Buscando sempre apresentando isso através de uma vida, né, através do exemplo de uma vida piedosa, através do exemplo de uma vida segundo a palavra de Deus. Então vamos lá. O meu dever é conduzir a igreja ao padrão bíblico e a mensagem original, ensinar vocês exatamente o que o original bíblico está dizendo, qual é a mensagem verdadeira que está sendo transmitida pela Bíblia. E o meu propósito é ensinar você a respeito disso, a respeito da verdade, para que eu mantenha a verdade da palavra de Deus dentro de você e você apreenda isso de uma tal forma, tome isso para a sua vida de uma tal forma, de uma tal maneira que você viva aquilo que você aprendeu e, como consequência disso, você vai produzir santidade, você vai buscar a santidade e vai transformar o seu compromisso com Deus um compromisso irremovível, um compromisso que não vai ser desfeito por qualquer vento de doutrina, tá bom? Esse é o meu propósito, certo? Esse é o propósito, no caso aí, do mestre, do professor ou do doutor da igreja. E quarto e último é o alvo. Qual é o alvo de ensino do mestre? As escrituras declaram que o alvo da instrução cristã é fazer com que o cristão tenha o quê? Um coração puro. O alvo é que você produza, né, tenha uma vida cristã que não só produza santidade, mas que seja racional, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que ele produz a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o alvo do mestre, o alvo do doutor é que esse ensino, né, que o alvo da instrução, que o objetivo da instrução provoque em você um coração puro, uma mente consciente, ou seja, que você tenha consciência exatamente do que você faz, por que você faz e quando você faz, tá? E que você tenha uma fé não fingida, tá? Então, o alvo são esses 3 pontos. Um coração puro, que você atinja o coração puro, que você tenha uma fé não fingida e que você tenha uma boa consciência. A palavra de Deus diz que eu tenho que dar a Deus um culto racional, ou seja, um culto com entendimento, um culto com boa consciência. Então, o alvo do ensino, o alvo da instrução é produzir um coração puro, é produzir uma cabeça consciente, com entendimento do que faz, por que faz e a quem faz, e que você apresente uma fé não fingida. Então, as características da função de um mestre, de um doutor da igreja são essas. Ele tem missão, e a missão dele é defender e preservar, com a ajuda do Espírito Santo, o Evangelho. Ele tem dever, que é conduzir a igreja sempre à revelação bíblica, sempre à mensagem original de Cristo e dos apóstolos. É ele que vai trazer a igreja o tempo todo para observar a Bíblia, para ver se a conduta dela está dentro ou não do padrão bíblico. O propósito dele, né, é o ensino bíblico para preservar a verdade, para ensinar a verdade e produzir no ouvinte, produzir no aluno uma busca pela santidade, tá certo? Para que ele tenha um compromisso com Deus, que seja inarredável, que seja aí irremovível, que ele não consiga se desfazer com facilidade. Esse é o meu propósito. E por último, o meu alvo é que você atinja um coração puro, que você tenha uma boa consciência e que você apresente uma fé não fingida, tá?
Ah, Manuela, mas eu sou um professor de escola bíblica dominical, eu sou um mestre da minha igreja, eu sou o doutor da minha igreja e eu procuro fazer todas essas coisas. Como é que eu sei que o meu aluno de escola bíblica dominical, como é que eu sei que o meu aluno na célula, que o meu aluno numa reunião de ensino está atingindo esses objetivos, ele está alcançando? Quando você trabalha com educação, a primeira coisa que você aprende é que toda vez que se aprende de fato alguma coisa, o que muda é o seu comportamento. Então, como é que eu sei que aquele meu aluno aprendeu aquilo que eu disse? Realmente aprendeu, realmente trouxe para a vida dele, realmente ele está praticando? Quando ele muda o seu comportamento. Eu só sei se alguém aprendeu ou não uma lição, tá? Quando ele muda o seu comportamento. O meu aluno tem que ter uma mudança de comportamento. Ele tem que observar de forma diferente, através da palavra de Deus. Tudo que ele fizer em cima daquela lição que eu ensinei, que ele entenda que determinadas coisas ele não pode fazer mais, que ele não pode continuar fazendo, que a conduta dele tem que ser outra. Então, eu só sei se alguém realmente entendeu uma lição, compreendeu aquilo que eu disse, a partir do momento em que ele muda o seu comportamento. Esse é o feedback que o mestre ou o doutor recebe da igreja. Quando a igreja aprende de fato, quando o doutor ou o mestre de fato consegue atingir, consegue cumprir essas 4 características, a igreja muda de comportamento. Há uma mudança de comportamento, há uma mudança de visão, há uma mudança ao falar, há uma mudança a tratar determinadas situações. Isso pode acontecer com uma pessoa, isso pode acontecer com 2, isso pode não acontecer com nenhuma. Isso significa que você tem que continuar insistindo no ensino, porque um bom ensino edifica a igreja. O ensino correto transforma a igreja numa igreja forte, tá certo? E isso significa que eu tenho que perseverar nesse ensino. Quando não há uma mudança de comportamento, significa que aquela lição não foi aprendida, que aquela lição não foi apreendida de fato. Isso significa que o professor tem que mudar a sua estratégia de ensino para que aquilo seja alcançado, tá certo? Então, um professor, um doutor ou um mestre tem essas 4 características para atingir. Ele tem dever para cumprir, ele tem missão para cumprir, ele tem propósito para atingir e ele tem alvo para acertar, tá certo? E como ele sabe que ele atingiu isso tudo? Observando a igreja. Se a igreja mudou o comportamento, se o seu aluno mudou o comportamento, isso significa que aquela igreja, que aquele grupo aprendeu. Tá bom? Tudo bem, Manuela, a gente já falou então, deu a introdução, a gente já mostrei para vocês que o nosso foco, nosso exemplo principal de mestre é o próprio Cristo. Já ensinei a vocês quem é o mestre e quais são as 4 características, né, as 4 coisas que o mestre tem que atender e atingir, né, e como ele recebe a informação se a igreja aprendeu ou não. Então agora a gente vai para os requisitos, né, o nosso tópico de número 2, que na revista equivale ao tópico número 3, subtópico número 3. Requisitos necessários ao mestre. Manuela, mestre tem requisito para atingir? Tem. E no caso do mestre, ele é o único dos ministérios que tem que trazer como requisito primário um conhecimento intelectual. Já eu vou explicar isso. Então vamos lá. O mestre ou doutor tem que atingir 3 tópicos de requisito, né? 3 coisas o qualificam para essa função. A primeira coisa, ele tem que ser um salvo em Cristo. Ah, Manuela, mas isso não é meio óbvio? Que qualquer um que trabalhe dentro da igreja tem que ser um salvo em Cristo, tem que ser um cristão? Deveria ser, né? Mas infelizmente, por algum motivo, por algumas situações, a gente acaba não observando isso com tanta cautela. Tem que ser um salvo em Cristo. Por que tem que ser um salvo em Cristo? Ele tem que mostrar isso na sua vida, tá? Ele tem que espelhar isso na sua vida. Por que esse é um
primeiro tópico e fica latente nessa função. Porque eu não posso ensinar algo que eu não acredito. Um professor de escola bíblica dominical, um mestre da igreja, não pode ensinar algo que ele não acredita. Se ele não acredita naquilo, como é que ele vai estimular o seu aluno a aprender? Né? Eu falo isso muito com os meus alunos. Olha, você pode acreditar naquilo que você quiser. Nos meus alunos seculares, tá? Você pode acreditar no que você quiser, mas defenda aquilo que você acredita com conhecimento de causa. Você não pode defender aquilo que você acredita ou que você diz que acredita se você não tem conhecimento daquilo. A mesma coisa é transferida para a igreja. Um mestre, um professor não pode ser alguém que duvida da sua fé. Não pode ser alguém que tenha ressalvas à sua fé ou à sua doutrina. Tem que ser um salvo em Cristo, que tenha consciência daquilo que acredita, que tenha conhecimento daquilo que acredita. E esse conhecimento aqui é um conhecimento espiritual. Ele precisa ser um salvo em Cristo. Ah, Manuela, mas só salvo em Cristo? Só salvo em Cristo em que sentido? Só isso, só ser salvo em Cristo? Eu demonstro que eu sou um salvo em Cristo com a minha vida. Então, alguém que vai ser escolhido para uma função de ensino é observar da vida dele. Como é que um salvo em Cristo se comporta? Ele segue o padrão, ele conhece a Bíblia, ele comunga daquilo, ele não só comunga com a igreja numa santa ceia, mas ele comunga daquilo e ele tem a habilidade de defender aquilo que ele acredita. Literalmente, um salvo em Cristo, que tem lá o seu nome escrito no livro da vida, que tem convicção que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é só dizer que é um salvo em Cristo. Vocês estão me entendendo? É um salvo em Cristo de fato, que acredita naquilo que ele ensina, que vivencia aquilo que ele ensina. E por isso, ele é um defensor da palavra de Deus, ele é um defensor do evangelho. Tá? Então, ser um salvo em Cristo é muito relevante. Aliás, é muito relevante para todo o ministério, né? Mas se tratando do ensino, que é uma área sensível demais, esse é um primeiro requisito pedido, tá? Segundo requisito, ele precisa ter o hábito de ler. Aí, ler aqui é o ler a palavra de Deus, de dedicar tempo à meditação da palavra de Deus e ter o costume de ler outras coisas que baseiam a sua fé. Então, vamos lá. Quando eu preparo uma aula como essa, por exemplo, eu tenho que passar, dependendo da aula, eu passo 3 dias, uma semana, preparando um determinado conteúdo para que ele seja o mais completo e profundo possível. Então, eu vou ter que ler muita coisa, eu vou ter que ler livro, dicionário, enciclopédia, a própria palavra, eu tenho que voltar aí, conferir cada referência de uma forma ou de outra, eu tenho que procurar várias versões. Então, eu passo muito tempo lendo. É exigido que essa pessoa que vai ser chamado para essa função, não me colocando nela, né, mas que foi chamado para isso, tenha esse hábito de consultar, esse hábito de conhecer. E dependendo, ele precisa conhecer até algo a mais daquilo que é colocado, ter o hábito de pesquisar e ter conhecimento sobre outros assuntos também, para que ele possa reforçar ainda mais o conteúdo que está sendo passado. Então, você quer ser um mestre na casa de Deus, você quer ser um doutor, um professor de escola bíblica dominical, um superintendente, entenda que você, além de ser um salvo em Cristo e provar isso com a sua vida, você tem que ter o hábito comum de ler, você tem que ter o costume de se dedicar à leitura e ao conhecimento. E por último, o preparo intelectual. Aí vamos lá. Ah, Manuela, eu quero ser professor de escola bíblica dominical. Você precisa ter preparo intelectual. Você precisa ter conhecimento. Certo? Ah, eu quero ser o superintendente. Você precisa ter conhecimento. Ah, Manuela, eu quero ser o mestre da igreja, o doutor da igreja. Você precisa ter conhecimento intelectual. Até porque a sua função, ela exige de você um esgotamento intelectual.
O mestre doutor é a única função que faz essa exigência. Então, um mestre ou um doutor da casa tem que ter teologia, tem que ter um conhecimento teológico, tem que ter um conhecimento que esteja inserido dentro da prática religiosa. Ele tem que ter um conhecimento vasto, tá certo? Ah, Manuela, você está me dizendo que eu preciso ter diploma? É bom que tenha, porque no seu caso, como professor, você vai trabalhar não só o conhecimento espiritual, mas você também vai trabalhar o conhecimento humano, o conhecimento material. Você tem que entrar no equilíbrio das duas coisas. De você é exigido isso, porque você tem que aplicar o espiritual dentro do material. E isso exige de você um vasto conhecimento. Você não precisa conhecer tudo, mas você tem que ter um bom conhecimento, uma boa estrutura teológica, uma boa estrutura intelectual de fato, para você saber equilibrar essas duas coisas. Para o mestre e para o doutor, essas duas coisas, o conhecimento espiritual e o conhecimento intelectual, são exigidas dele, porque todo o trabalho dele, todo o esforço dele é mental, tá certo? É todo um esforço, é todo um preparo para que ele possa transmitir o conhecimento. Eu não disse para vocês que o professor ele é um agente facilitador daquele conhecimento, daquela informação? Então, para isso, ele tem que conhecer vários modelos, ele tem que conhecer vários exemplos, ele tem que conhecer várias formas diferentes para transmitir adequadamente aquela informação, e sempre da forma mais simples possível. Então, se você tem um chamado ministerial, ou você quer esse chamado, né? Deseja exercer esse chamado, né? Porque quem chama é Deus. Se você tem isso dentro de você, saiba que você tem que ser um salvo, e Cristo tem que demonstrar isso dentro da sua vida, porque uma das suas funções é defender a palavra de Deus, o Evangelho. A segunda coisa é você ter um hábito constante de ler, não só a Bíblia, mas ler qualquer coisa que faça referência a ela, ou que seja exigido para a explicação de um determinado tema, e você precisa ter um preparo intelectual. Você precisa ser essa pessoa que possa ser chamada de mestre ou possa ser chamado de doutor. Ah, Manuela, eu sou professor de escola bíblica dominical e eu ainda não tenho esse preparo intelectual. Eu não tenho um diploma que diga isso. Não se preocupe com o diploma, se preocupe em você ter esse preparo intelectual, mas aquele que vai estar em cima de você vai ter que ter necessariamente, porque é a única função que isso é requisito. Eu preciso ter alguém que tenha esse preparo para orientar os outros. Isso é um requisito, tá certo? Então, são 3 requisitos para um doutor ou um mestre, né? Bem simples, mas que empregam muito esforço. O hábito de ler, ser um salvo em Cristo, porque eu não posso ensinar aquilo que eu não acredito, ou aquilo que eu não tenho conhecimento, e principalmente ter preparo intelectual para isso. Determinados temas vão exigir esse preparo intelectual, até mesmo para que não se crie debates, se estimule a aprendizagem, tá certo? Bíblia não se debate, tá bom? Ah, Manuela, tudo bem. E o quarto tópico, um coração em chamas. Você precisa amar aquilo que você faz, né? Eu sei que eu falei 3, mas você tem 4, que tem o último. Que é um coração em chamas. Eu preciso ser feliz ao fazer aquilo. Eu preciso sentir o meu coração arder em ensinar, em querer ensinar, em estar disposto a ensinar. São 4 coisas extremamente importantes. Eu posso ter tudo, ser um salvo, ter preparo intelectual, ter o hábito de ler, mas se o meu coração não arde em fazer isso, eu não cumpro, eu não sou apta para essa função, eu me desqualifico para ela, tá? Então, as qualificações, os requisitos para um mestre é isso: ter um coração em chamas, amar aquilo que faz, sentir essa necessidade de fazer e realizar, ter preparo intelectual, ter o hábito de ler e ser um salvo em Cristo de fato e de vivência, tá certo? Então é isso, bem simples, né? Mas, Manuela, então, tudo bem, eu já sei quais são os requisitos, eu já sei as características, o dever, a função, o propósito e o alvo. E se a igreja,
por um acaso, né, a igreja não aceita ou rejeita o ministério de ensino. Isso é um problema, porque a igreja e o ministério de ensino são indissociáveis. Mas, infelizmente, como eu já disse no começo, tem igreja que rejeita o ministério de ensino. Uma igreja que rejeita o ministério de ensino, ou seja, que não tenha um culto de ensino, não tenha uma escola bíblica dominical, ela vai se preocupar muito pouco com a autenticidade e qualidade da mensagem bíblica. Por quê? Porque ela não vai saber reconhecer a verdade. Então, quando ela não se preocupa com o ensino, isso significa que ela está dizendo que ela não se preocupa com a verdade, ela não se preocupa com a qualidade, né? E ela nem se preocupa se a interpretação do texto está sendo correta ou não. Então, ela não é uma igreja. Então, ela é uma igreja que está sujeita a várias doutrinas, está sujeita a vários hábitos, está sujeita à mentira de fato, porque ela não conhece a verdade. Como é que ela vai reconhecer a verdade? Não tem quem ensine. Ah, mas o meu pastor, essa não é a função do seu pastor. A função do seu pastor é apacentar. A função do seu pastor é te localizar na verdade bíblica, no seu modo de vida, te orientar doutrinariamente aquilo que você deve ou não deve fazer, como você deve proceder ou como você não deve proceder, o que é melhor, o que não é, quais são os requisitos para se fazer determinadas coisas. Isso é a função do seu pastor. Só que o seu pastor, ele não anda sozinho, ele precisa de alguém que passe tempo ensinando. O seu pastor vai ensinar? Vai, mas o ensino, esse tipo de ensino, o ministério de ensino, é um ministério contínuo. O ensino dentro da igreja é contínuo, porque ele tem o objetivo de preservação, ele tem o objetivo de apreensão da informação. Tá certo? E não o ensino do pastor. O ensino do pastor é te localizar, é te trazer de volta, é te bater para que você não saia do caminho. Mas esse caminho precisa ser massificado. E quem faz esse trabalho é o professor, é aquele que está te acompanhando. Tá? Aquele momento é para estudar, aquele momento é para esclarecer o porquê. O pastor não tem tempo para responder muitas vezes o porquê isso ou o porquê daquilo. Quem faz isso é o ensino, quem faz isso é o doutor, quem faz isso é o mestre da igreja. Deus é funcional, vocês estão vendo aqui que cada um tem a sua função, tá? Então uma igreja que rejeita, ela não vai ter preocupação com a qualidade, com a autenticidade, nem se a interpretação bíblica está correta ou não. Isso para ela não faz sentido, porque ela não se preocupa com o ensino, tá? Uma igreja que rejeita o ensino é uma igreja que não vai ter firmeza na verdade. Toda hora, qualquer coisinha vai levar aquela igreja. Qualquer vento de doutrina vai, levar ela para um lado, ela leva para o outro, ela não tem um caminho a seguir, ela não tem uma diretriz, tá certo? Porque ela não conhece a verdade, ela não sabe o que é autêntico e o que não é. Ela vai ficar à mercê daquele que a dirige, tá? Uma igreja que rejeita o ensino, ela vai aceitar inovação doutrinária sem objeção. Ela vai ter práticas religiosas dentro dela, cheia de ideias humanas, tá? Quem vai guiar ela não é o Espírito Santo, quem vai guiar ela é o homem. E o homem é que vai determinar a doutrina, o padrão e práticas da igreja, tá? Quando quem deveria determinar isso era a Bíblia. Quando quem deveria determinar isso era a verdade bíblica. Uma igreja que rejeita o ministério de ensino é uma igreja que está sujeita a ceninho de lobos. Literalmente. É uma igreja que está sujeita a ser levada por qualquer vento de doutrina, a ser uma igreja humanista e não uma igreja cristocêntrica. Porque ela aceita tudo, menos a verdade bíblica. Então, igreja, tenha ensino, valorize o ministério de ensino. Professor, mestre, doutor da igreja, tenha preocupação se você está atendendo o seu dever, o seu propósito, o seu alvo, se você está atingindo aí a sua missão, tá?
porque é sua missão, é sua responsabilidade que a verdade seja preservada, que a verdade seja transmitida e repetida até que a igreja apreenda aquele ensinamento, tá certo? Uma igreja que não tem isso, ela fica literalmente ao vento. Qualquer um leva ela. E com isso as ovelhas acabam cometendo erros que ao invés de cometendo erros e cometendo práticas que ao invés de aproximá-la de Deus, o afasta dele. Aí depois vai dizer, mas o meu pastor me ensinou isso. Mas você tinha a Bíblia. Mas você tinha a Bíblia, você tem a palavra de Deus. E se você lesse a palavra de Deus, se você se voltasse para a palavra de Deus, você ia saber que é necessário ter alguém que te ensinasse, alguém que te acompanhasse nesse processo de ensino, alguém que te esclarecesse. Então, realmente, igreja que não dá ensino, que rejeita o ensino da verdade bíblica, não é uma igreja. É qualquer coisa, menos igreja, tá? Tudo bem, Manuela? E uma igreja que aceita um ministério de ensino, uma igreja que de fato valoriza o ensino. Uma igreja que valoriza o ensino vai ter seus ensinos, seus trabalhos, suas práticas religiosas, todas regidas pelos princípios originais, pelos princípios fundamentais do Evangelho. Isso significa que o seu ensino, o seu trabalho e a sua prática vão estar corretas e vão subir, vão agradar a Deus e vão ter bons resultados, resultados que podem passar pelo fogo e não vão ser consumidos, tá? Vai ser uma igreja que vai ter os seus princípios, suas práticas, tá? Tão firmadas que tudo aquilo que for falso, tudo aquilo que for mentiroso vai ser desmascarado. Tudo aquilo que for contrário à pureza da mensagem do Evangelho de Cristo será descartado, será rejeitado. Vai ser uma igreja que não vai admitir a entrada de coisas que contaminem a pureza da igreja. Então, literalmente, o ministério de ensino de uma igreja é o bloco de defesa, é a defesa da igreja, né? Enquanto o pastor administra, coloca as estratégias em prática, enquanto o profeta bate para que ninguém saia do caminho, adverte para que ninguém se desvie, literalmente o ministro de ensino de uma igreja ajuda a igreja a se defender, a se autodefender da falsidade, a se autodefender dos lobos, a se autodefender daquilo que não está dentro do padrão. Então, o ensino é um mecanismo de defesa de uma igreja. E uma igreja que não tem ensino é uma igreja que não sabe se defender. É uma igreja que não tem defesa, de fato. Tá certo? Então, dito isso, vamos para a conclusão, né? Qual é a conclusão da aula de hoje? A conclusão é que toda igreja deve ter a preocupação em estabelecer ensino contínuo em sua casa, tá? O mestre é um instrumento que ajuda na defesa da igreja contra os ataques constantes, né, que acontecem constantemente na igreja, na casa de Deus, tudo bem? E uma igreja que não sabe se defender sofre. Uma igreja que é atacada na hora de cumprir a sua chamada e manter o seu compromisso, que não tem ensino, vai se desfazer. O mestre, o doutor ou o professor de uma igreja carrega grande responsabilidade para com os membros dela, tá? Por quê? Porque uma igreja que tem um mestre e esse mestre ensina, ele carrega essa responsabilidade de edificar, de ajudar na manutenção da edificação da igreja. Ele se torna responsável pela saúde das células espirituais do corpo de Cristo e se torna responsável por alimentar adequadamente, de forma contínua, as ovelhas de Deus. O verdadeiro mestre deve ter o cuidado de ser e ter um comportamento cristão e um compromisso com a verdade bíblica,
porque se ele não fizer isso, ele vai receber o mais duro juízo. Então, meus amores, essa foi a aula sobre o ofício, a função de mestre ou doutor ou professor dentro de uma igreja. O ensino é importante demais. Uma igreja que não tem ensino é uma igreja que não se defende. E você, como mestre ou doutor, tem que ficar atento se você está cumprindo a sua missão, o seu dever, se você está atingindo o seu alvo e se você está atingindo o seu propósito. Quer saber se você está conseguindo atingir aquilo que é para ser? Observe o comportamento da sua igreja. Se o comportamento não mudou, é porque a igreja não está aprendendo. E é sua responsabilidade saber por que a igreja não está aprendendo. Tá certo? Então, não só aprenda a igreja, busque aprender, trazer esse ensinamento para a sua prática de vida. O ensino é necessário. E uma igreja que não tem ensino é uma igreja que não imita a Cristo. E se uma igreja não imita a Cristo, ela não é uma igreja de Cristo. Amém? Espero que vocês todos tenham entendido, compreendido a aula de hoje. Caso você não tenha compreendido alguma coisa que eu disse ou algo ficou muito embolado, não se sinta aí impedido de perguntar. É só você colocar aí embaixo nos comentários a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? Caso você seja da nossa igreja, você já sabe como me encontrar. E todo domingo, às 9 horas da manhã, eu estou lá na nossa aula presencial, dando essa aula de forma presencial e tirando as dúvidas dos irmãos que estão ali aprendendo conosco. Amém? Eu convido a você, caso você já se sinta apto em voltar, já se sinta seguro, vacinado, já está aí pronto para voltar à rotina, venha, pode vir, que nós vamos estar ali com toda a equipe da Escola Bíblica Dominical te esperando e te aguardando. Amém? Fiquem com Deus, um excelente resto de semana, que Deus a todos abençoe e até a nossa próxima aula.